Meus irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando essa live formativa sobre a campanha da Fraternidade 2024, que este ano traz um tema muito palpitante, muito atual, que dá uma reflexão muito importante no momento que a gente vive no Brasil, na nossa realidade também, né? Um período de tanto problema de relacionamento, né? O chamada polarização. E esse ano a igreja propõe para todos nós o tema Fraternidade e Amizade Social, o tema da campanha da Fraternidade, com o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Então, a partir de agora, a gente vai trazer para vocês um pouco, né, uma formação, uma conversa sobre essa temática, né? Mais uma vez, a campanha da Fraternidade ela é dividida, essa discussão, a formação, em 3 momentos: o ver, o iluminar e o agir. E a gente vai seguir essa sequência aqui, né, conversando com você sobre esse tema. E para ajudar, né, nessa discussão, está aqui comigo o professor Arthur Rodrigues, que há muito tempo nos ajuda na campanha da Fraternidade, integra a equipe de campanha da Diocese de Campina Grande. E aqui eu quero também dizer, né, e agradecer ao padre José Alexandre Moreira, nosso coordenador, né, da equipe de campanha da Diocese, que confiou aqui a nós, né, esse momento tão importante, de tanta responsabilidade. Professor Arthur, o tema não poderia ser melhor, né, tão mais importante para esse momento, mais, digamos, propício, né, para um ano de eleição, inclusive. Então, fraternidade e amizade social, vós sois todos irmãos e irmãs. Essa primeira parte, o ver, como é que a gente poderia passar para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando? Diácono Chieta, é um prazer estar com o senhor aqui nesta live, saudar os nossos irmãos que também neste momento nos acompanham. Nós sabemos que a campanha da Fraternidade, desde a sua origem lá na Arquidiocese de Natal, em 1962, nos propõe uma experiência de igreja que caminha em unidade, uma experiência de igreja que caminha a partir de uma perspectiva de comunhão. Então, nós dizemos que a campanha da Fraternidade, ela é uma campanha de evangelização, uma forma da igreja promover uma reflexão interna junto às pastorais, junto aos seus organismos, para que, especialmente no tempo da Quaresma, nós possamos pensar gestos concretos que estão associados a esse movimento de conversão que somos convidados a partir da espiritualidade quaresmal. Então, este ano, de um modo especial, estamos comemorando 60 anos da campanha da Fraternidade, desde 1964, quando houve a primeira edição da campanha sendo realizada em nível nacional. E este ano, de um modo bastante alinhado com as reflexões recentes da Igreja, principalmente a partir da contribuição do magistério, da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, vem nos propor uma reflexão sobre fraternidade e amizade social. Então, quando nós refletimos sobre fraternidade e amizade social, estamos refletindo sobre a amizade como um elemento que está diretamente ligado à essência da identidade cristã, tendo em vista que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo, na fé em Cristo, todos nós nos tornamos um. E neste sentido, nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos marginalizados. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos vulneráveis. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento dos que sofrem. Então, nós dizemos que a campanha deste ano, ela nos traz um convite. E esse convite é vivenciarmos uma experiência de amizade que nos conduz a uma fraternidade a partir de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos inspira a viver essa experiência de amizade. E essa amizade que diz respeito justamente a um movimento de abertura, de nós irmos ao encontro do outro.
Sabemos que hoje vivemos em uma sociedade que ela é profundamente diversa. E em uma sociedade tão diversa, fragmentada, onde nós observamos que muitas vezes o ser humano ele tem tido dificuldades de encontrar um referencial, ele tem tido dificuldades de encontrar algo que sustente a sua identidade ou o seu ser, é preciso nós percebermos que o diálogo ele se torna uma ferramenta substancial para que a sociedade ela possa caminhar. Então, o convite da campanha da fraternidade deste ano é que nós possamos dialogar. E dialogar não apenas com quem pensa como nós. É por isso que a amizade social ela rompe com as fronteiras de espaço. A amizade social ela rompe com as fronteiras geográficas. Porque diz respeito a nós irmos ao encontro do outro, por esse outro também ser como eu, imagem e semelhança de Deus. Então, nós sabemos que é impossível, numa sociedade como a nossa, todas as pessoas pensarem da mesma forma. É natural que existam pessoas que pensem de forma divergente. Isso é muito importante, isso traz uma riqueza para a nossa vivência em sociedade. Porque é a partir desse debate de ideias que novas ideias surgem e que nós encontramos soluções para problemas sérios que atravessamos como sociedade. Mas uma coisa é nós enxergarmos nossos irmãos como divergentes, como pessoas que têm ideias divergentes. E outra coisa é enxergarmos o outro como oponentes. Aí é onde entra o debate principal que o tema da campanha nos propõe. Dentro dessa pedagogia que já é tradicional do trabalho na campanha da fraternidade, do ver, julgar e o agir. Então, no ver, nós contemplamos quais são as situações de inimizade que existem na sociedade brasileira como um todo, e que fazem com que essa fraternidade, a partir dessa experiência de Jesus Cristo, não ocorra. Então, o ver nos convida a refletir sobre essas experiências de inimizade. E nós somos chamados a iluminar essas experiências de inimizade a partir da palavra de Deus. Onde está o lema da campanha da fraternidade deste ano, retirado do Evangelho de Mateus. Vós sois todos irmãos e irmãs. Então, entre irmãos e irmãs, é natural que existam conflitos. É natural que existam, às vezes, desentendimentos. Mas eu não posso enxergar o meu irmão como um oponente. E aí, inclusive, o texto base da campanha vai nos trazer essa reflexão. O que seria o oponente? Aquele que eu vejo como alguém que ameaça a minha existência. E por ameaçar a minha existência, eu acho que deve ser eliminado, eu acho que não deve existir. E, principalmente no contexto social que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, nós atravessamos um contexto de uma sociedade marcadamente dividida, né? Onde, inclusive no âmbito familiar, muitas pessoas deixaram de conviver, deixaram de se falar por divergências políticas, por exemplo. Então, o Papa Francisco ele vem nos convidar, a partir da proposta da amizade social, a nos abrirmos para essa experiência da amizade. E a amizade social, fundamentada justamente na ideia, e aí o texto base, inclusive, ele traz para nós uma referência aos clássicos da filosofia, no sentido de nós pensarmos essa amizade social como uma categoria política. Quando nós vivemos em sociedade, nós não podemos pensar só em nós, ou nós não podemos pensar unicamente na satisfação das nossas necessidades, mas nós também temos que levar o outro em consideração. Então, a campanha ela se torna extremamente rica por todos esses aspectos. E, principalmente, hoje, nós vivemos um contexto onde as pessoas cada vez mais, muitas vezes, têm norteado as suas vidas a partir de uma experiência baseada na autossuficiência,
na autorreferencialidade, no individualismo. Então, é preciso sair do individualismo para a individualidade. A individualidade é nós reconhecermos o valor pessoal de cada um e trabalhar em conjunto. E o individualismo é a perspectiva de você pensar unicamente em si ou na satisfação dos seus objetos, dos seus desejos, dos seus interesses. Então, esse é o contexto desafiador que nós vivemos e que a campanha da fraternidade, justamente no tempo da Quaresma, onde nós somos chamados a nos abrirmos de forma fecunda para uma experiência de conversão, nos convida. É preciso nos convertermos. E essa conversão, ela se dá a partir de um movimento, onde eu saio de mim mesmo e eu vou ao encontro do outro, onde eu levo o outro em consideração nas minhas escolhas, nas minhas decisões e como isso pode afetar de forma positiva ou negativa a vida dos nossos irmãos. Pensemos isso, por exemplo, no âmbito das nossas pastorais, da caminhada das nossas pastorais. Como incentivar e promover essa amizade social no âmbito pastoral é fundamental para que, de fato, nós tenhamos uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro dos mais pobres, uma igreja que vai ao encontro daqueles que precisam de acolhimento, de uma palavra, daqueles que muitas vezes precisam ser reconhecidos. Então, neste sentido, a campanha da fraternidade, ela dá o tom para essa vivência do tempo da Quaresma. Ela se torna um caminho, ela se torna um itinerário que nós podemos percorrer para que, de fato, possamos viver de forma concreta essas atitudes de conversão. E muita gente até questiona, professor, eu já vi muita gente questionar por que a campanha da fraternidade na Quaresma. Exatamente porque é uma ação aqui de caridade também, né? Naquele momento, a Quaresma, você é chamado a viver a conversão, né? A caridade, a oração, tudo isso está reunido aqui. E, diante de tudo que o senhor falou até agora, chama a atenção, essa capa, a leitura dela é muito interessante. Com certeza, Diário. Quando nós observamos essa identidade visual da campanha e como isso também está atrelado aos princípios evangélicos, né, ao magistério da igreja, porque nós observamos que o cartaz da campanha, ele traz a imagem da casa. A igreja é uma casa que acolhe os seus filhos, mas a terra, ela também se torna uma casa, a casa comum que o Papa Francisco tanto nos fala. E vejam que nessa casa comum habitam sujeitos de diferentes realidades sociais, culturais, e todos se encontram ao redor da mesa. A mesa que é o lugar do banquete, a mesa que é o lugar da partilha. É até interessante nós observarmos que os alimentos que estão na mesa são alimentos frutos de uma dieta do Mediterrâneo e que remetem à vida de Jesus, né? A multiplicação dos pães, a experiência da partilha. Quando nós observamos o testemunho do Papa Francisco, Papa Francisco ali ao lado com a sua bengala, no sentido de um Papa que ele reconhece as suas limitações, mas mesmo que diante das suas limitações, também reconhece a necessidade de que é preciso ir além, de que é preciso sair de onde nós estamos, né? Então, a própria identidade visual da campanha, ela em si, eu diria até que ela já traz para nós um resumo do texto base. E as janelas, não é, Diácono? Eu acho as janelas também algo bastante significativo. Por quê? A janela diz respeito ao movimento de nós sairmos de nós e olharmos para fora. Então, nós não podemos ficar unicamente presos no nosso mundo, na nossa identidade. É preciso também dialogar, é preciso contemplar aquilo que está à nossa volta. E principalmente no contexto social que nós vivemos, onde, inclusive, o Papa Francisco, é algo que ele sempre tratou ao longo do seu pontificado e ainda trata, que é a necessidade de nós superarmos uma globalização da indiferença, onde nós
parece que naturalizamos a injustiça, naturalizamos a fome, naturalizamos a desigualdade social, naturalizamos o aborto, naturalizamos uma série de contravalores, de contra-testemunhos, que são realidades que ameaçam a vida do povo de Deus. Né? Então, a campanha da fraternidade, nesse sentido, ela nos ajuda no sentido de apresentar pistas de como nós podemos, de fato, construir essa fraternidade. E algo que eu acho também bastante pertinente na campanha deste ano é que ela também está profundamente ligada à campanha dos últimos anos. Né? Por quê? Ano passado nós refletimos sobre a questão da fome. Numa sociedade onde há o reconhecimento que todos são irmãos e irmãs, não deve existir a fome. Né? Então, o conceito de amizade social também alimenta utopias que devem ser colocadas para nós como fatores de motivação para nós continuarmos acreditando na possibilidade de construção de um mundo melhor. Né? Nós sabemos que falar sobre igualdade é uma coisa muito complexa, né? Porque pela própria diversidade, na forma como o mundo ele se constitui, a igualdade ela se torna algo muito desafiador. Mas existe uma coisa que o cristão ele não pode perder de vista, e a campanha da fraternidade nos traz essa proposta, que é a equidade. Nós temos que pensar que é fundamental que nós possamos garantir igualdade de oportunidades para os nossos jovens, por exemplo, no que diz respeito ao acesso à escola, no que diz respeito ao acesso à universidade, no que diz respeito ao acesso ao primeiro emprego. Equidade para a mulher, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, a participação na política, a igualdade salarial, né? Equidade no que diz respeito a desigualdades urbanas profundas, onde nós temos bairros que muitas vezes não possuem saneamento básico, não possuem condições de saúde, de acesso ao lazer, de acesso ao esporte. Então perceba, a campanha da fraternidade ela acaba sendo uma campanha que traz o conceito de amizade social, mas que a partir desse conceito de amizade social nós conseguimos tocar uma série de realidades que ameaçam a constituição dessa sociedade de uma forma mais fraterna, de uma forma mais autêntica, de uma forma mais justa. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos, de fato, buscar vivenciar essa campanha de uma forma autêntica. E, de preferência, não só no período da quaresma. Nós sabemos que, às vezes, há uma tendência de se dar um destaque muito grande à campanha da fraternidade, principalmente durante o período da quaresma, inclusive em virtude do gesto concreto que é realizado da Coleta Nacional da Solidariedade no domingo de Ramos, mas é fundamental que nós busquemos vivenciar essas experiências que a campanha nos propõe enquanto igreja ao longo de todo o ano. Muito bem, professor. Daqui a pouco o senhor volta, porque a gente vai continuar esse debate com outro ponto, né? Essa formação, né? Um outro ponto, a reflexão sobre um outro ponto que é colocado para nós no texto base. Daqui a pouco o professor Arthur volta no último bloco, né? Na conclusão aqui dessa formação. Bem, e agora a gente tem a satisfação, né, nessa live de receber aqui conosco o professor José Lucas Galdino. O professor Lucas também faz parte, né, da comissão de campanhas da Diocese, ajuda bastante nessas formações, e hoje está conosco aqui para refletir um pouco sobre o iluminar, o julgar, o iluminar, né, desse texto base da campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Professor Lucas, fique à vontade, fale um pouco sobre esse tema. Então, muito obrigado, Diácono Cheta. É uma responsabilidade muito grande falar depois de Arthur, que ele falou com tanta propriedade, né, sobre aquilo que tem ocorrido em nossa sociedade à luz do tema da campanha da fraternidade. É um prazer estar aqui com o senhor também nesse momento, para juntos olhar a partir da palavra de Deus. Eu quero começar com uma reflexão que nem está dentro do tema da campanha da fraternidade, mas que eu acho que ajuda-nos a pensar um pouco quantas vezes a gente tem uma compreensão equivocada sobre as pessoas. Eu não sei se o senhor já escutou muito disso, Diácono,
Mas muitas pessoas, quando elas estão passando por algum problema, sei lá, eu tenho alguém na minha vizinhança que eu não gosto, porque eu tive algum problema, elas costumam pegar salmos que falam sobre Senhor, livre-me dos meus inimigos, e elas associam às pessoas. Sendo que, na verdade, para a gente, enquanto igreja, os irmãos não são inimigos. Para a gente, o verdadeiro inimigo é o próprio diabo, é o pecado, é ele quem, de fato, a gente precisa buscar lutar contra. Então, eu coloco isso já de início para a gente poder pensar que até mesmo a nossa prática religiosa, muitas vezes, ela precisa passar por essa conversão. Sim. Por isso esse tema é tão importante. Eu não posso enxergar as pessoas como inimigas. Inclusive, um termo, né, que define um pouco do que seria isso, que é ver o outro como inimigo a ser eliminado, é um termo que, inclusive, dentro do texto base ele aparece, que é o termo chamado alterofobia. Quando eu desejo olhar para outra pessoa como inimigo que eu tenho que eliminar da minha vida. A gente vê isso muito na prática hoje. Quem nunca escutou uma terminologia que de uns 2, 3 anos para cá é tão recorrente que é a temática do cancelamento? Sim. Porque antigamente esse termo só estava em vigor, geralmente, para quem trabalhava com a área de comunicação. Né? Então, é o desejo de eliminar uma figura pública, é o desejo de pegar um erro de alguém, generalizar e acabar com aquela pessoa. Temáticas como bullying, nós que somos professores, vemos muito isso, às vezes muito em sala de aula também ainda, isso não ficou para trás, ainda é recorrente. E outras realidades como racismo, como discriminação, enfim. Mas a grande pergunta é o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Quando eu falo a palavra irmão, é interessante a gente parar para refletir o que eu enxergo como irmão. Porque dentro da própria Escritura, nós temos 2 exemplos não muito legais. Quem não lembra, você que está aí em casa nos acompanhando, deve lembrar da primeira figura de irmãos que a gente vê na Bíblia, que quase todo mundo, até quando é criança, já escuta, que é a figura de Caim e Abel. Ali, a gente tem uma visão, né, na figura de Caim, que não enxerga de fato o que é que seria um irmão de verdade. Depois a gente chega ainda no livro do Gênesis, vendo os irmãos de José que chegam a querer de fato acabar com a vida dele, né? Vendê-lo. Então assim, nós vemos às vezes posturas de irmandade que não são fraternidade, como bem colocava o professor Arthur no primeiro bloco. Isso não é irmandade, não é qualquer outra coisa. Mas a grande pergunta é o que é que Jesus pensa sobre isso. A gente escutava no primeiro bloco sobre isso, porque tudo que a campanha da fraternidade fala e pensa é à luz do Cristo. Obviamente, dentro daquilo também que o magistério vai falar, que é corpo de Cristo, né? E aí o texto base, ele traz pra gente a parte que se encontra lá em Mateus, no capítulo 23, dos versículos 1 até o versículo 12. E eu queria que você que está em casa pudesse pegar também sua Bíblia, para você poder acompanhar, para a gente poder entender o que é que esse texto, então, nos fala sobre a amizade social, o que é que ele nos fala sobre ser irmãos dentro da igreja. O texto diz assim: depois Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Deixa eu dar uma pausa para contextualizar vocês. O texto não está voltado somente a pessoas que estavam ali muito próximas àqueles que eram os discípulos, mas às multidões. E quando a gente estuda a Bíblia, as multidões elas geralmente representam pessoas que não tinham, de fato, um compromisso. Elas, de fato, não assumiam ainda aquele projeto, diferente dos discípulos que seguiam. Aí eu acho isso legal porque a Quaresma é um momento tão famoso, especialmente aqui no contexto brasileiro, que até pessoas que passam muito tempo longe da igreja, muitas vezes retornam nesse tempo. E a campanha da fraternidade ela quer fazer isso, ela quer mexer não apenas com o ambiente da igreja, mas com toda a sociedade. Então, é para discípulos, é para a multidão, é para até pessoas que muitas vezes estão afastadas da igreja, que estão querendo voltar nesse tempo. E aí Jesus fala dessa cátedra de Moisés. A gente pode se perguntar o que era isso. Naquele tempo, nas sinagogas judaicas, existiam de fato uma cadeira ali no centro, onde geralmente um líder religioso, seja ele um fariseu, seja ele um escriba, geralmente sentava para poder ensinar as escrituras, especialmente a Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros de nossa Bíblia cristã. E aí Jesus vai dizer: portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. É aquela expressão que a gente escuta todo dia, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem nunca escutou isso? E é interessante ver isso aqui, porque Jesus não está exatamente criticando muitas orientações religiosas que eles davam. Existiam muitas coisas coerentes. Jesus era um judeu. Porém, o grande problema, e depois Jesus vai falar, é que existiam 2 coisas. Primeiro, é que eles falavam coisas e faziam outras, e muitas vezes eles acrescentavam coisas que não tinham nada a ver com aquilo que era de fato pregado pela lei. E Jesus continua: amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com o dedo.
De fato, eles cobravam. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. De acordo com a Torá, existiam dias específicos nos anos, eram pouquíssimos dias em que era preciso fazer, por exemplo, jejum. Ou alguns tipos de práticas penitenciais. Infelizmente, os fariseus muitas vezes naquele tempo queriam impor 2, 3 dias por semana. Então você vê que eu coloco algo a mais que na verdade não estava bem contido na lei. E aí, por a gente ter um público que muitas vezes não conseguia ler, não era como hoje que a gente tem uma Bíblia em casa de modo muito fácil, muitos balançavam a cabeça porque não entendiam. Então o que é que eles estavam fazendo no final das contas? Quer queira, quer não, eles estavam utilizando a postura que eles tinham, a posição que eles tinham para poder exercer um autoritarismo. Quantas vezes nós fazemos isso hoje? Quantas e quantas vezes a gente se sente superior ao outro? Parece mais tempo para a gente refletir sobre isso. Quantas vezes também dentro das nossas pastorais, das nossas paróquias, dentro do nosso trabalho, dentro das escolas, quaisquer lugares que nós acabamos indo, né? É campo de missão para nós que somos leigos e também estamos aí no meio da sociedade. Quantas vezes nós queremos de fato ser maior do que o outro? E isso não é o que o Evangelho de fato nos propõe. E Jesus continua. Fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Só explicar para vocês entenderem, não sei se você já teve contato com pessoas que ainda praticam o judaísmo hoje, mas especialmente na época de Jesus, era bem evidente isso. Geralmente o judeu, sempre que ele ia rezar, ele costumava colocar uma espécie de uma caixinha aqui na cabeça, e nessa caixinha tem um versículo lá de Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema Israel, que diz: Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. E eles, quando iam rezar, eles colocavam essa caixinha na cabeça e também no braço, para poder dizer assim, que a minha cabeça medita a palavra de Deus e que as minhas ações, por isso que é no braço, quando a gente serve o outro, sejam guiadas pela palavra. É muito bonito, né, diácono, ver isso? Porém, o que acontecia? Muitos usavam isso só para aparecer. Não acontece hoje, né? Não acontece hoje. Então, naquele tempo, imagina, eu acho que eu fico até imaginando, diácono, não é absurdo pensar nisso. Ficava até uma luta de qual era a maior caixinha, né? Quem é que vai ter a caixa mais bonita para poder aparecer para os outros? Isso devia acontecer naquele tempo de modo muito claro. Não é absurdo fazer uma inferência como essa. Ao mesmo tempo, tinha também aqui essas faixas, né? As vestimentas tinham várias tranças também, que era inclusive regimentado pela própria Torá, que era para se utilizar isso, mas cada um que se sentisse superior ao outro. E tem um outro gesto também, até anotei aqui para não esquecer de dizer a vocês, que é o kippá, que é uma espécie de um solidel. E no caso, no aspecto da Igreja Católica, a gente tem um solidel, que eles utilizavam sempre para dizer assim, Deus está acima de nós. Então era colocado na cabeça, eles utilizavam também isso para se sentir superior ao outro. De novo, a gente não vê nada disso, né? Que bom, a gente mudou muito tempo, mas assim, como as realidades de antigamente ainda permanecem vivas hoje, só com outros termos, ou até com as mesmas terminologias, mas muitas vezes a gente não conversa sobre isso. Isso é quaresma também. Isso é conversão. Converter também a minha forma de pensar, a minha forma de agir no aspecto religioso e social. E o texto continua, Jesus dizendo assim que eles gostavam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas. Sempre os primeiros lugares. Inclusive, Jesus diz de serem cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de rabi. Em português vai significar mais ou menos mestre. Aí tem muita gente, diácono, que quando pega um texto desse, quer ir muito ao pé da letra. Diz assim, então não podemos mais chamar ninguém de mestre, né? Se aqui, sei lá, se aqui no texto diz assim, não pode chamar ninguém de pai, que vai acontecer, então não posso mais chamar nem meu pai de pai. O texto bíblico não quer dizer isso. O que ele quer criticar é que muitas pessoas utilizam títulos, cargos, posições para poder se autorreferenciar. Era o que o professor Arthur colocava no primeiro bloco, né? Autorreferência, focar em mim, sempre eu e eu. Isso não é individualidade, é individualismo. E quantas vezes a gente vive isso? E aí chega agora o tema, de fato, que a campanha da fraternidade toca, né, de modo central, e que tudo isso aqui foi importante para a gente contextualizar e entender por que Jesus fala tanto dos irmãos. Por quê? É por esse todo o contexto que se vivia naquele tempo, que não é tão diferente, repito, de hoje, e Jesus dá uma receita, né? Como um médico que traz receitas para a gente, o que é que Jesus diz? Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi. Em outras palavras, não imitem eles. Não sejam iguais. Achava bonito quando o professor colocava, ele dizia assim, né? A gente está num tempo hoje de perda de referencialidade. Se a gente for parar para olhar, por exemplo, no aspecto das músicas, não vou nem muito longe, há 10 anos atrás, a gente já está por aí, existiam músicas famosas que passavam o ano inteiro em alta.
Hoje uma música ela dura 1 semana, 2 semanas, depois ela some e a gente esquece. Isso para mostrar o quanto a gente está nessa liquidez social. Não tem mais uma referência. Até para uma pessoa chegar na fama, ela se torna viral, é o que a gente chama, né? Viraliza numa semana, na outra ela some porque a outra já viralizou. A gente está perdendo referencialidade. E o risco que a gente tem é de querer, já que não tem ninguém sendo referência, eu vou ser a referência. Eu tiro Jesus do centro e me coloco no centro. Não pode ser assim. Então é isso que Jesus critica. Ele diz, porque só há um mestre e todos vós sois irmãos. Ou seja, existe um mestre, mas quando vocês olham para os demais, vocês não são maiores nem superiores do que o outro. Eu não posso me sentir superior, porque eu tenho uma formação melhor, porque eu tenho uma condição financeira melhor ou pior, porque eu sou diácono, por exemplo, no caso do senhor, vou me sentir melhor. Nós somos irmãos. Essa é a dinâmica, né? É essa a grande proposta que, inclusive, a campanha da fraternidade quer tocar em nosso coração. Mas Jesus ainda continua dentro do texto. Ele vai dizer, não chames a ninguém na terra de pai, não só é o pai, eu já mencionei sobre isso, nem também de guia. Pelo contrário, aí vem um ponto-chave do texto. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. 2 pontos. Em primeiro lugar, no versículo 11, Jesus dá a receita-chave para lutar contra toda essa estrutura e para que a gente não imite eles. É entender que a lógica do reino é uma matemática completamente oposta. Se você quiser aplicar a matemática dentro da lógica de Jesus Cristo, não dá certo. Porque para a gente, maior jamais vai ser aquele que serve, pela lógica do mundo, não é a lógica da igreja. A lógica do mundo, quem é maior é aquele que é servido, que tem empregados, que tem motorista, que tem isso, que todo mundo faz tudo para você. Você recebe de mãos beijadas, não é verdade? Mas a lógica do reino é o completo oposto. O maior é aquele que serve. Então, primeira receita para a gente, e o quanto é que se ilumina, já é uma pista para um agir. Aprender a não mais tanto ser servido e sim servir. E quantas estruturas nossas paroquiais, ações sociais que nós enquanto igreja já temos e também podemos implementar, não apenas agora na quaresma, mas durante o ano todo e nos anos que vierem pela frente, que revelem um pouco dessa dinâmica. Nós enquanto igreja estamos para servir. Esse é o grande foco. E depois no versículo 12, Jesus fala sobre a questão de quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Mas o que é ser humilhado, né? E eu quero pegar a palavra-chave da palavra humilde, né, que surge essa ideia. Tem uma santa da igreja, e eu não lembro o nome, então é melhor não dizer, mas é uma santa da igreja, eu acho que ela é doutora da igreja, inclusive, que ela vai dizer que a humildade consiste na verdade. Eu nunca me esqueço dessa definição, que para mim é a mais bonita. O que é ser humilde, então? É conhecer quem você é, reconhecer a sua verdade e, portanto, suas qualidades e os seus defeitos. E reconhecendo tudo isso, aí você começa a parar de querer ser melhor que o outro. Eu entendo, por exemplo, diácono, que eu tenho algumas aptidões numa área, mas em outra eu não vou ter. E aí talvez eu seja melhor na outra, então o senhor vem me ajudar. Que completo. E aí vem a amizade social. Né? Eu entendo que eu não sou tudo. Ora, na verdade, eu não sou tudo. Isso. Eu não sei de tudo. Né? Mesmo que a gente tivesse um chip no cérebro, a gente não vai conseguir ser tudo. A própria internet não sabe de tudo. Esqueçamos dessa realidade. Quem sabe tudo é Deus. E nós não somos Deus. Mais uma outra verdade. Quando a gente assume essa realidade, né? Então, olhar para esse texto, a gente agora entende. Como é que a gente consegue? Uma dica prática. Já que eu sou diferente da Arthur, que é da área de humanas, sou da área de exatas, como é que eu fico pensando enquanto matemático, como é que eu posso ser bem prático? Como é que eu posso aplicar a irmandade, a fraternidade, a amizade social? É literalmente, né? Reconhecendo essas minhas falhas, reconhecendo quem de fato eu sou e entendendo que eu estou aqui para servir. Quando a gente faz isso no nosso dia a dia, pode ter certeza que as nossas realidades elas vão mudando. Então eu paro de ser uma autorreferencial, eu paro de me autopromover. Por exemplo prático dentro da nossa realidade de igreja. Quantas vezes a gente se torna líder de alguma coisa e a gente quer se autopromover? Isso é o oposto. A palavra de Deus ela nos convida que eu não estou para me promover, mas para promover a pessoa de Jesus Cristo. E aí, eu só queria pontuar outra coisa ainda nesse bloco. Depois que a gente olha para esse texto inteiro, né? À luz daquilo que, por exemplo, o professor Arthur já colocava tão bem para a gente. É que a gente pode refletir à luz de tudo isso para o hoje da nossa vida, né? O que é que esse tema ele quer realmente falar no nosso coração? O senhor colocava no início um questionamento do professor Arthur, que era quantas pessoas criticam a campanha da fraternidade e questionam por que nesse tempo. Não foi isso que o senhor falou? Exato. E eu fico pensando uma coisa, diácono. Se eu estudo muito filosofia,
o senhor sabe isso muito melhor do que eu, então não vou ter como ir muito além, o senhor qualquer coisa me corrige. De que existiram filósofos no decorrer do tempo que eles queriam dividir muito, como se o ser humano fosse muito dual, né? Dividir matéria da alma ou do espírito, né? E quantas vezes essa divisão é feita, fica parecendo que a conversão só entra no aspecto da alma. Não entra nas outras áreas da minha vida. Não entra na minha área familiar, na minha área afetiva, na minha área de trabalho. E é sempre interessante perceber que a campanha da fraternidade ela entende que nós somos um ser humano integral. E sendo um ser humano integral, a nossa conversão ela não é particionada. Eu vou converter só a minha forma de rezar, mas eu não converto a minha forma de ser um pai. Eu vou converter a minha paternidade esse ano, mas a minha forma de ser um profissional não vou converter não. Eu vou converter esse ano só a minha parte de ser profissional e vou deixar minhas relações sociais para depois. Ou a gente entende que nós somos um ser humano completo e que, portanto, todas as minhas áreas elas precisam ser configuradas no Cristo e, portanto, buscar essa conversão, ou a gente não vai se converter de verdade. Né? Então é por esse motivo que a igreja entende que esse é um momento crucial para se refletir sobre isso, sim, por que não? Como o professor dizia, não apenas agora, mas durante todo esse tempo, porque esse é um tema, né, que realmente entra em todas as nossas áreas. De fato, né? É isso que a gente precisa pensar. E última coisa, quando a gente reflete sobre Jesus Cristo, a igreja é muito enfática em dizer que Jesus, ele é o homem perfeito, né? O homem com H maiúsculo, podemos dizer assim. Ele é o nosso perfeito referencial para homens e mulheres. O que é que a gente precisa ser é ser como ele. Então, quando a gente tiver dúvida de como exercer uma amizade social de verdade, como sermos fraternos, olhemos para Jesus. Como é que ele fazia? O povo estava com fome, ele não despediu o povo. Ele sentia compaixão das pessoas. Quando Jesus via alguém que errava, alguém que tinha até uma mentalidade bem equivocada, por exemplo, como a samaritana, né? E Nicodemos também. A samaritana, Jesus tinha sede, ela achava que era sede de água, e Jesus tinha sede dela. Nicodemos, Jesus pede para nascer de novo, e aí Nicodemos acha que ele precisa voltar para o ventre da mãe. Mas Jesus nunca excluiu nenhum desses. Pelo contrário, Jesus anunciou o reino de Deus para cada um deles. Eu acho que é assim que a gente precisa olhar. Como Cristo fez, ele nunca excluiu. Pelo contrário, ele trouxe para perto para anunciar a vontade de Deus para todo mundo. Ou seja, o exemplo perfeito seria aquele do samaritano, né? Que viu, sentiu compaixão Exatamente. e cuidou. Exatamente. Exatamente, Né? isso. Então, a gente precisa ver por aí. É verdade. Professor Lucas, portanto, passando esse bloco aqui, né? Refletindo um pouco sobre essa parte do iluminar, do julgar, aqui do nosso texto base da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e amizade social, leva para todos irmãos e irmãs. Próximo, agora, nosso bloquinho, a gente vai ter os dois professores, Arthur e Lucas, aqui juntinhos, para refletir sobre a última parte, né? O agir, quais são as pistas que eles vão deixar para vocês? E amados irmãos e irmãs, já perto do final da nossa live, depois de a gente ver um pouco do ver, né, e do iluminar, chegou a parte da gente refletir um pouco sobre o agir. É claro que dentro do ver e dentro do iluminar a gente já viu alguns pontos de ação, mas aí nesse momento desse bloco a gente quer trazer alguns pontos mais chaves para a gente poder refletir sobre isso. Não é isso, professor? Com certeza, professor Lucas. Eu achei muito interessante no final do último bloco, quando você falava sobre essa conversão que nos leva a essa compreensão de um sujeito integral, né? Então não pode ser alma. É um alinhamento entre corpo e alma. E quando você falava isso, eu me lembrava muito de uma fala de Dom Paulo Jackson, numa das formações que nós tivemos ao longo desses anos, voltada para a campanha da fraternidade, ele como o nosso bispo referencial, né, das campanhas em nosso regional, e ele dizia que a identidade do cristão ela deve estar fundamentada no que ele denomina de tamborete de três pernas. Então é preciso que exista uma vivência da palavra, uma vivência da liturgia, porque é ao redor da mesa eucarística que nós nos tornamos comunidade, mas é preciso também uma preocupação em relação à caridade. Se falta uma das pernas, o tamborete não fica de pé. Então, por isso que a campanha da fraternidade, ela nos leva a um movimento de refletir sobre dilemas sociais que ameaçam a realização do reino de Deus,
mas também nos convida a iluminar essa realidade a partir da palavra. Só que nós não podemos apenas ver, contemplar, julgar. É preciso agir. Então, a igreja, inclusive, ela tem uma série de organismos sociais, as nossas pastorais sociais, que todos os dias são gesto concreto dessa ação caritativa da igreja, que é uma forma de fato, nós promovermos essa amizade social. Então, eu acho que um dos caminhos que nós podemos percorrer nesse sentido é justamente promover, incentivar, favorecer o trabalho que as pastorais sociais e as demais pastorais também já desenvolvem em nossas paróquias, né? O Papa Francisco, ele também nos tem apresentado caminhos bastante relevantes quando ele levanta debates em torno de uma educação que coloca a pessoa no centro e que forma esse sujeito integral, quando ele nos apresenta a ideia do Pacto Educativo Global. Ninguém educa sozinho, todos nos educamos num processo de crescimento. Uma compreensão de educação como essa é fundamental para rompermos com o preconceito, rompermos com o racismo, rompermos com diversas formas de discriminação que existem hoje na nossa sociedade, né? Pensando também as alternativas de desenvolvimento que nós, enquanto sociedade e os governos do mundo inteiro têm escolhido, de uma forma de desenvolvimento que ela não é sustentável e que ela, inclusive, ameaça a permanência da nossa espécie aqui na Terra. E aí o Papa Francisco nos apresenta a proposta de uma reflexão em torno da economia de Francisco e Clara. Então, como não seria interessante que durante esse período nós pudéssemos promover encontros, momentos de reflexão em nossas paróquias, para que nossas comunidades possam ter um conhecimento, uma reflexão mais aprofundada sobre o que é essa economia de Francisco e Clara, sobre o que é esse Pacto Educativo Global. Inclusive, professor Lucas, eu acho até interessante momentos onde o nosso povo de Deus pudesse, inclusive, estudar a doutrina social da igreja. Eu acho que seria uma contribuição fundamental para nós rompermos com algumas realidades dessas que o senhor colocava em sua fala. E é interessante quando você fala sobre a doutrina social da igreja, quando a gente começa a perguntar às pessoas quem é que, por exemplo, lê os documentos de Francisco, né, Papa Francisco. São documentos completamente ligados à esfera social, os últimos que ele tem lançado. E aí, aproveitando, para você que está acompanhando a live, a gente quer também trazer uma reflexão importante, né, que todos os anos é feita a coleta. Né, a coleta que muitas pessoas não entendem exatamente qual a grande finalidade dessa coleta, porque ela propõe uma ação bem interessante no aspecto nacional e no aspecto diocesano na questão de formulação de projetos. Né? O professor Arthur vai falar um pouco sobre isso também, para que você que está em casa, que aí não se inclui apenas na questão da equipe das campanhas, mas você na sua paróquia, você que tem interesse dentro da dinâmica desse tema, você também pode propor ações concretas, utilizando-se, né, como fundo essa parte desse dinheiro que também é arrecadado. Não é isso, professor? Você poderia comentar sobre isso? Com certeza, professor Lucas. Nós sabemos que um gesto concreto de vivência da Quaresma, da campanha da fraternidade, é a coleta nacional da solidariedade, que é realizada no Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão, que este ano nós iremos celebrar no dia 24 de março. Né? Inclusive, esta data está inclusive num cartaz, né, da campanha da fraternidade. E dos recursos que são arrecadados com essa coleta da solidariedade, 60% eles permanecem no Fundo Diocesano de Solidariedade e 40% são destinados à CNBB para o financiamento de projetos a nível nacional ligados ao tema da campanha da fraternidade. E aí nós, enquanto Comissão Diocesana de Campanhas, deixamos o convite para que as nossas paróquias, os nossos movimentos, também possam pensar, a partir da sua realidade, projetos que de repente nós podemos estar enviando à CNBB para concorrer ao financiamento desse edital nacional, né? E aí
tem um prazo de aplicação desses recursos, mas aí nós pensamos quantas iniciativas não podem ser gestadas e pode ser inclusive até um gesto de uma forma mais efetiva, mais concreta, de nossas paróquias vivenciarem o tema da campanha deste ano, né? Então, a participação na coleta nacional da solidariedade também é fundamental e é uma forma de também vivenciarmos essa dimensão da caridade durante o período da Quaresma. Isso mesmo. Então a gente quer finalizar essa live, já estamos aqui na reta final. A gente de antemão queremos agradecer, né, tanto a mim, professor José Lucas, como também o professor Arthur, por esse momento de estarmos aí com vocês e que fique esse apelo, né, que de fato não fica apenas nessa live. Que essa live seja apenas esse momento em que a gente está chamando a atenção para cada um de vocês, para essa reflexão mais apurada sobre o tema da amizade social e o tema da fraternidade que é proposto pela campanha da fraternidade esse ano. Com certeza, professor. E que nós possamos, de fato, no nosso dia a dia, a partir da nossa identidade de cristãos, nos abrirmos ao encontro do outro na construção dessa amizade social e dessa fraternidade que, de fato, transforma não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Agradecer ao professor Arthur, ao professor Lucas, né, que ajudaram demais, refletiram conosco, né, nessa live informativa sobre a campanha da Fraternidade 2024, com o tema Fraternidade e Amizade Social, e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. A gente agradece muito você que esteve conosco até agora. Esse conteúdo fica à sua disposição, né, para que você tenha acesso e possa trabalhar também aí na sua paróquia. Agradecer mais uma vez ao Padre Alexandre, nosso coordenador, né, de campanhas aqui da Diocese de Campina Grande, que está à frente desse trabalho todo, né, de formação, divulgação da campanha da fraternidade na nossa diocese. Muito obrigado a todos, aqueles que ficaram conosco até agora. Até a próxima. Eis a hora, o reino está perto, crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor. Quaresma nos chama a